Opa, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui neste canal, meu povo. Eu sou o professor Jordan Oliveira e hoje a gente vai fazer uma prova aqui especial, que é a prova para o agente de combate às endemias que foi aplicada semana passada, dia 24, em Delmiro Gouveia. Essa prova ela teve um bocado de coisas peculiares que a gente vai comentar durante essa aula. A primeira dela é que aqui não foi propriamente um concurso público, foi uma seleção municipal. Professor, pode fazer seleção municipal? Então, teoricamente não. Pela lei diz que não pode, que tem que fazer concurso. Mas aí os prefeitos sempre dão um jeitinho de burlar a lei. Aqui foi mais um caso, né? Não sei quais são os detalhes, mas enfim. Outra coisa, essa foi uma das poucas provas, assim, de concurso, vamos chamar de concurso, né? Gratuitas que eu fiz na vida. Eu nunca tinha feito uma prova assim de seleção que fosse gratuita. Não que eu lembre, pelo menos. Eu já fiz muita prova nessa vida. E essa foi de graça. E é assim, na prática foi igual a um concurso. Teve para o cargo de agente de combate às endemias e teve para o cargo de agente comunitário de saúde. Eu fui mais porque me indicaram, né? Meu amigo Ebert indicou essa prova, eu não sabia nem que ia ter. E aí eu indiquei para minha irmã. E aí eu fui mais para acompanhar ela. Foi uma prova relativamente fácil, mas ela não achou tão fácil assim. Bem, seja como for, a gente tem algumas coisas a comentar sobre essa prova, mas vamos fazendo aqui vamos começar, né? Primeiro, já disse, né? Mas quem sou eu? Eu sou o professor Jair Oliveira, esse cidadão aqui que está do lado da estátua de Delmiro Gouveia, que é uma grande personalidade, foi uma grande personalidade aqui na região. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia e hoje eu sou técnico agente comunitário de saúde. Beleza? Primeiro, vamos lá. Para começo de história, eu vou mostrar aqui a prova, a gente vai ter as questões gerais e as específicas. Como aqui a gente já está vendo, essa prova ela teve, cadê minha canetinha? Ela teve um número pequeno de questões. Da 1 a 5 foi português, da 5 a 10 foi raciocínio lógico, da 11 a 15 foi informática básica, que aliás eu gabaritei, informática básica. E das 16 a 35 era para ser conhecimentos específicos. Era, professor? Não foi? Não foi. Por quê? Quando eu recebi a prova, a primeira coisa que eu vi eles entregaram a prova, né? E entregaram o gabarito para a gente marcar as questões. Né? Normal, como toda prova. Só que aí, eu reparei que no meu gabarito tinha apenas as opções para marcar da 1 até a 30. E a prova era 35 questões, como já dizia no enunciado. Chamei o fiscal olhou assim, ele é mesmo, ó. Foi lá dentro conversar com o seu superior, passou um tempinho, quando voltou ele disse, olha gente, da questão 31 até 35 não marca, porque foi anulado. Já foi anulado, de cara assim. Então 5 questões foram dadas de graça pro pessoal que tava lá. Isso é bom, professor? Não. Primeiro que o número geral das questões foi muito baixo. Segundo, dar 5 questões de graça para todo mundo, isso é ruim para quem estudou. Então, o principal prejudicado foi o pessoal que estudou com com esse malabarismo, né? A anulação de 5 questões. Outra questão curiosa que teve lá, fazia tempo que eu não fazia uma prova de ensino médio, né? E aí, quando deu, na primeira hora, né? Foi em 2 momentos. A primeira hora, todo mundo que tivesse terminado podia sair. Na segunda hora, podia sair quem tivesse com caderno de questões. E aí, quando deu a primeira hora, foi aquela coisa, né? O pessoal saindo assustado, ah, meu Deus, deixa eu sair daqui. Que nem o diabo correndo da cruz do pessoal que não está acostumado a fazer provas. Coisa que, aliás, é bem normal. E na segunda hora saiu quase todo mundo também já com um caderno de provas, até porque
apenas 30 questões para fazer, realmente não leva tanto tempo assim. Outra coisa para se destacar antes de começarmos a responder essa prova. Primeiro, eu não resolvo as questões de português. Não resolvo também as questões de raciocínio lógico-matemático. Não resolvo as questões de informática. Por que não, professor? Porque eu não sou professor dessa área, né? Apesar de eu ter gabaritado a parte de informática e eu ser técnico, eu acho que eu nunca falei aqui dessa área, eu prefiro não dar aula sobre isso, viu? Eu dou aula das outras partes, da parte específica, né? Mesmo assim, como nesse caso aqui foi a própria prefeitura, né? Eles não disponibilizaram o PDF para download, eu vou deixar aqui, aqui está as primeiras questões, né? Para que você tire print, aproveite esse momento. Então aqui a gente tem as questões de português, vai ter aqui. Daqui para frente já começa, acho que é raciocínio lógico, isso, dá 6. Aqui, 6, 7, 8, 9, 10, vai até aqui, raciocínio lógico matemático. E daqui para frente a gente tem informática, que eu achei bem facinho, mas, né, como eu disse, eu sou técnico nessa área, que vai até a questão 15, a última questão vai estar aqui na próxima página. E aqui estão todas as questões. Professor, e o gabarito? O gabarito, eu vou deixar o link, mas a priori basta olhar aqui nessa marcação. Observe que essa prova está marcada, é a minha prova, né? Onde tem essa marcação aqui circular é onde veio o gabarito, viu? Então o X foi a minha marcação, o circular, X é a minha marcação, o circular é o gabarito da banca. Beleza? Então vamos começar finalmente, depois dessa explicação prévia, a nossa videoaula. Primeira questão começa já pelo número 16. O ACE, aliás, eu vou dizer assim, apesar de ter sido poucas questões, eu achei questões boas, bem elaboradas, viu? Então elas vão servir realmente aqui bastante para o nosso estudo, apesar de já estarem marcadas com as alternativas. Questão 16. O ACE realiza ações complementares e compartilhadas com as equipes de saúde de atenção primária, tendo como base o território. De acordo com a afirmativa, quais das afirmativas não... Observe que eu faço a marcação na hora da prova. Aqui embaixo, isso aqui é a minha marcação. Corresponde às atribuições do ACE. Então ele quer algo que não seja obrigação do ACE. Vamos lá. Eita, que ACE mal feito, meu Deus do céu. Que é isso? É aqui. Não, de obrigação do ACE. Aliás, eu tô mega gripado, então tenham paciência. A. Identificar focos e criadores de vetores e outros animais nocivos à saúde. É uma das obrigações do ACE. Então, não. B. Orientar medidas de manejo ambiental para o controle de vetores e zoonoses. Esse aqui também é uma das ações que é obrigação do ACE, né? Observem aqui, nesse aqui não tá, né? Mas toda vez que eu vou fazer uma prova, eu faço isso aqui, ó. Quando eu acho que a alternativa é verdadeira, eu marco uma bolinha do lado. E quando eu acho que é falso, eu marco um X, como vai ser a questão próxima. Proceder à coleta de amostras de material biológico em animais e pessoas conforme a normalização vigente. Isso aqui está errado por causa disso aqui, ó. Material biológico de fato pode ser coletado em animais, mas não em pessoas. Não. Quem faz a coleta de material biológico em pessoas são outros profissionais, não o ACE. Por isso que essa está errada. D. Realizar a busca ativa de zoonose, de doenças. Que tipo de doença? Transmitidas por vetores zoonoses. Perfeito essa daqui. Lembrando, só para lembrar, né? Zoonoses são doenças que são transmitidas diretamente de animais para humanos. Beleza? Então aqui de fato, né? Já está marcando aqui, o gabarito é a letra C.
Próxima questão, questão número 17. A Lei 11.350 de 2006, que é a lei que rege e a lei que fundou os cargos de ACE, regulamentou, na verdade, né? ACE e ACS, regulamentou o trabalho do ACE e estabeleceu regras para atuação, formação e contratação no âmbito do SUS. De acordo com a afirmativa, qual das afirmativas não, novamente aqui grifado, corresponde à regulamentação legal do trabalho do ACE? Vamos lá. A contratação do ACE deve ser precedida de processo seletivo público, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições. Certo, isso aqui? Professor, e essa parte aqui, de acordo com a complexidade de suas atribuições, da natureza? Isso aqui só quer dizer que quando você vai fazer a prova, né, a seleção, você tem que levar em consideração isso, né? Que é o que é que ele vai fazer de verdade. Por exemplo, eu não vou ficar perguntando coisas aqui sobre a Constituição se eu não vou utilizar nada da Constituição no dia a dia. Ou então, como é que faz um bolo de pote? Para que você quer saber disso, né? Então, tem que levar em consideração o que ele vai fazer de verdade. B. O exercício da atividade do ACE deve ocorrer exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa aqui eu gostei porque na maioria das provas a gente pega logo assim. Se tem a palavra exclusivamente, você já marcaria errado, né? Mas aqui não, aqui está certo, né? Ou você só tem ACE e ACS trabalhando dentro do âmbito do SUS. Não existe no setor privado. Então, sim, de fato, apesar da palavrinha mágica, essa aqui está correta. C. A contratação terceirizada do ACE, ou de ACE, é admitida como regra geral, desde que autorizada pelo gestor municipal. Aqui, obviamente, é o que está errado. O que é muito curioso, né? Porque em uma seleção de contratação feita no município, eles colocaram justamente a questão falando disso. Os municípios não podem fazer contratação nem do ACE e nem do ACS. A regra geral é que seja feito um concurso, mas eles sempre dão um jeitinho ali de burlar essa lei. Tem algumas exceções, né? Quando, como, por exemplo, o município está em estado de calamidade, que aí ele pode fazer a contratação, né? E não o concurso. Enfim, eu achei curioso cair essa questão em uma seleção. Mas, enfim, vamos ler a última alternativa. D. Haver concluído com o aproveitamento curso de formação inicial de carga horária mínima de 40 horas. É exatamente isso. Além de passar na prova, né, você tem que fazer também e passar no curso de formação de 40 horas. Então aqui, de fato, a única errada é a letra C, que foi o nosso gabarito. 18. A dengue, a zika, chikungunya, febre amarela são arboviroses transmitidas por mosquitos vetores. Verdade. Professor, por que ele não disse pelo Aedes aegypti? Aedes aegypti. Eita, aqui. Foi quase, hein? Certo, o Aedes aegypti de fato transmite todas essas doenças, mas existem outros mosquitinhos que estão associados, por exemplo, à transmissão da febre amarela, do zika eu não conheço outro, da dengue existe o albopictus, o albopictus, se eu não me engano, ele transmite dengue na zona rural, coisa assim. Agora me fugiu, mas enfim, existem outros mosquitinhos que dentro dessas arboviroses também podem ser vetores, né? Beleza. De acordo com a afirmativa, assinala a alternativa correta. Olha, uma coisa legal que eu gostei dessa prova, né? É que ele usa muito essa questão de correto e errado. Por quê, professor? Porque, primeiro, quando ele pede a errada, você tem as outras informações tendo que ser certas e, portanto, serve como revisão para os seus estudos. E a correta, na verdade, a correta é o padrão, né? Vamos lá, ele quer a correta. Então vamos identificar o que é que tem de errado. Dengue, zika e chikungunya são arboviroses urbanas transmitidas pelo Aedes aegypti, correto, sendo todas causadas pelo vírus
flavivírus, do gênero flavivírus. Errado. Errado. É aqui que tá errado. Cada uma dessas doenças, né, são causadas por, por gêneros diferentes, né? Só para lembrar, né? Na classificação das espécies, nós vamos ter aqui, por exemplo, aqui no Aedes aegypti, né? O Aedes, na verdade, é o gênero e o aegypti é o epiteto. A junção dos dois é que forma o nome científico. Então sempre vem o Aedes, e aí a gente pode ter vários animais do mesmo gênero, e depois é que vem o epiteto. Aqui, nesse caso aqui, nós temos vários gêneros diferentes. São gêneros diferentes para essas doenças, né? Então, não é só flavivírus. B. A febre amarela. B. Da febre amarela, o Aedes aegypti é o principal vetor no ciclo urbano. Certo? Né? Certinho. No ciclo silvestre nós temos outros gêneros de mosquitos, mas no urbano sim, é isso mesmo. Aliás, a gente falou desses gêneros na aula passada. C. Dengue, zika, chikungunya são doenças de notificação compulsória. Beleza. Devendo ter notificações apenas após a conformação laboral. Errado. Aqui começa... o único erro é dessa aqui. Primeiro que você já poderia olhar a palavra mágica aqui, né? Após a confirmação laboratorial. Não. Quando você já tem a suspeita, já é necessário fazer a notificação. Se tiver a confirmação depois, você faz outra notificação. D. O controle vetorial do Aedes aegypti envolve a eliminação de criadouros, certo? Manejo ambiental e uso de larvicidas em depósitos elimináveis. Eu já fiz até a marcação aqui, né? Não, né? O erro é isso aqui, o uso de larvicidas em depósitos elimináveis. Se o depósito é eliminável, não tem por que usar produto químico. E só para lembrar, o produto químico deve, no geral, ser usado sempre por último, em último caso, ou de forma integrada, né? Mas vamos deixar ele sempre na escala, o que é que vai usar primeiro? Usa tudo o que for primeiro que não seja químico. Depois você utiliza o produto químico. Então, de fato, aqui na 18 nós só temos a letra B como sendo o nosso gabarito. Próxima questão, questão número 19. No controle vetorial da dengue, diferentes estratégias são utilizadas conforme a fase do vetor, o tipo de depósito e a situação epidemiológica do território. De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa correta. Letra A. O tratamento perifocal é indicado para eliminar larvas em depósitos de água de consumo humano, consistindo na aplicação direta de larvicida no interior do recipiente. Não, é errado. Por quê, professor? O tratamento perifocal é uma coisa um tanto curiosa. Por quê, professor? Deixa eu até abrir aqui uma página em branco para fazer um desenhozinho para vocês. O tratamento perifocal, ele pega assim. Nós tivemos um caso aqui, né? Confirmado ou não, de uma pessoinha, aqui a minha pessoinha, com dengue, certo? O que é que você vai fazer então? Vai se fazer então uma varredura no local, procurando pontos focais, sejam de água parada ou de mato, uma coisa assim, onde os mosquitos possam sobreviver. Então nós temos aqui a casa da pessoa, né? Vamos aqui a casa, né? A casinha aqui. Então o tratamento perifocal vai ser aos arredores dessa casa aqui, por uma distância aí que a vigilância vai determinar. E geralmente uns 50 metros, por aí. E aí, sim, nesse caso, vai ser aplicado a larvicida nos pontos de água parada e inseticida residual, né, daqueles que vai grudar nas coisas para matar os mosquitos adultos. Então, nesse caso aqui, a gente já vê uma abordagem mais direcionada realmente ao uso do químico, né? Nesse caso aqui que a gente já teve o caso ou a suspeita do caso. Mas, claro, tudo depende da decisão da equipe, né?
Deu para entender essa parte aqui? O tratamento perifocal, então, não é exatamente dentro da casa. Da casa já foi feito. Claro, não pode lembrar que também vai ter a parte de educação, né? O pessoal vai lá fazer a educação do pessoal. Ó, tem que eliminar esses focos, não pode deixar juntar água, não pode deixar juntar lixo, vamos limpar esse terreiro, entendeu? Então não é no foco em si, né? Então no caso aqui seria no depósito de água, né? Que ele está falando. Por isso que está errado. B. A delimitação do território para o controle da dengue deve considerar os imóveis residenciais positivos para larvas, excluindo terrenos baldios e imóveis não residenciais. Já até fiz a marcaçãozinha aqui, né? Não, considere-se todos os imóveis, sejam eles habitados ou não. C. O tratamento focal corresponde à aplicação de adulticida residual nas paredes externas do depósito situados em pontos estratégicos, visando limitar mosquitos adultos em repouso. Essa aqui é uma questão curiosa, né? Porque o que está errado aqui é essa parte aqui do repouso. Porque a maioria dos insetos eles não vão estar paradinhos e tal. Eles vão estar lá voando e tal. E aí, quando ele assenta, em algum momento ele vai ter que pousar em algum lugar, é que ele vai ter o contato com esse veneno, né? Que é o chamado adulticida residual, né? Que ele gruda nas paredes e nas coisas e fica ali por um bom tempo tendo a sua ação. Por isso que tá errado. Ele não vai aplicar só nos que tá em repouso ali, naquele momento. Ele pode estar voando ali. Um dia, quando ele parar, é que ele vai agir sobre ele. E D, que é a nossa alternativa correta, que é o que está pedindo, o bloqueio de transmissão diante de caso suspeito ou confirmado pode envolver a orientação à comunidade, controle casa a casa no perímetro local provável de infecção e aplicação espacial de adulticida. Esse tratamento perifocal aqui que ele falou na primeira, na verdade já é isso aqui, viu? O bloqueio de transmissão. Beleza? De fato aqui a D é o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão, questão número 20. A leptospirose, hantavirose, leishmaniose, esporotricose e malária exigem ações de vigilância distintas, pois diferem quanto ao agente, reservatório, forma de transmissão e medidas de prevenção. Beleza. De acordo com a afirmativa, assinala a alternativa incorreta. Ah, essa aqui foi a que errei, foi? Foi aqui, ó. Essa aqui eu errei. Então, sim, até os professores erram algumas questões, viu? Mas vamos lá. Como ele quer a incorreta, a gente vai ter várias corretas até achar a errada. Essa aqui eu errei por uma besteira, muito besta. Vamos lá. A leptospirose pode estar associada à exposição à água ou à lama contaminada com urina de animais infectados, especialmente roedores. Perfeito, é isso aí mesmo. Lembrando que a leptospirose não precisa ser com contato com a água contaminada. Ele pode ser direto com a urina do rato, mas pode ser também na lama, né? Se a lama estiver contaminada, você pode pegar. E chão seco. Chão seco, até onde eu saiba, não tem registro a respeito disso, viu? B. A malária é transmitida em condições naturais pela picada da fêmea infectada no mosquito do gênero Anopheles. Exato. Tomem cuidado com essa questão dos gêneros, viu? Porque aqui e acolá corre uma prova que troca o nome do gênero dos insetos e vocês acabam errando. Não só vocês, né? Todo mundo. Mas é bom tomar cuidado com isso. Mas nesse caso aqui tá certo. C, que foi aqui, eu errei, olha. Que eu fiquei até na dúvida do que diabo ele tá falando. A esporotricose está relacionada, entre outras formas, à inoculação traumática do fungo e ao contato com animais infectados, especialmente gatos, não sendo caracterizado como doença transmitida por mosquito vetor. Aqui está correta. E eu errei por uma questão muito simples. Eu não conhecia a doença na época, né? Eu não estava lembrado dela. É muita doença que a gente tem que estudar, né? E eu simplesmente não lembrei dela. Como eu não lembrava, é mais fácil você achar que está errado uma coisa que você não conhece, né? Ou não lembra. Foi esse o meu caso aqui. Mas aqui na letra D a gente vai ver que está na cara o erro. Eu devia ter prestado um pouquinho mais de atenção. Na leishmaniose visceral, o cão é considerado o principal vetor urbano da doença, pois pode abrigar o agente etiológico e participar da manutenção do ciclo urbano. Errado. Erradíssimo. Oh, meu Deus. Professor,
Eu não vi o erro. Não viu? Ô, querido. Olha aqui onde é que tá. Principal vetor. Vetor. Não, não é. O cão não é um vetor. O cão é um reservatório. 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 Eita, a letra tá terrível hoje, professor. É isso aí mesmo. Sim, o cão não é o vetor. Tem que lembrar que vetor é aquilo que trans... Calma, só para lembrar. A leishmaniose, ela se dá por meio de um protozoário. O cão, ele não é o hospedeiro final da leishmaniose. Inclusive, nem é a gente, os humanos, que também pode pegar na gente, né? O cão, ele é um reservatório, mas o hospedeiro final é o próprio vetor, que é o mosquito palha. Aí, o que é que acontece? A leishmaniose não passa direto para o humano. Precisa de um vetor, que é o mosquito palha. O cão apenas tem o azar de ser um reservatório. E, aliás, nós também podemos ser reservatório da leishmaniose. Aqui é que está o erro, viu? Não é vetor, é reservatório. Próxima questão número 21. Dengue, chikungunya, zika e febre amarela são arboviroses relacionadas ao mosquito do gênero Aedes. Porém, apresentam diferenças quanto ao agente etiológico, ciclo de transmissão e relevância epidemiológica no território. De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, essa prova teve muita questão de incorreta, né? Vamos lá, letra A. Dengue, chikungunya e zika são arboviroses urbanas transmitidas principalmente pelo Aedes aegypti, sendo vigilância de criadores uma medida comum de prevenção. Perfeito, né? A gente vive falando disso aqui, né? A melhor forma de prevenir, uma das melhores formas de prevenir, na verdade, é a vigilância dos criadores. Hoje em dia, pelo menos para dengue, a gente pode dizer que a melhor forma de prevenção é a vacina. Mas a gente não pode se descuidar da vigilância dos criadores porque ainda tem as outras doenças, né? B. A febre amarela possui ciclo urbano relacionado ao Aedes aegypti, embora no Brasil os casos registrados nas últimas décadas estejam associados ao ciclo silvestre. Perfeito também. Eu já tenho deixado marcado aqui, né? Sim, de fato, desde que surgiu a vacina contra a febre amarela, interrompeu-se o ciclo urbano da febre amarela. Todos os casos que nós temos desde desse período, se não me engano, foi 1960, alguma coisa assim, bastante tempo. E só temos casos de ciclo silvestre, não temos mais casos de ciclo urbano graças à vacinação. C. O Aedes aegypti é considerado agente etiológico comum da dengue, chikungunya e zika, pois abriga o vírus e participa da manutenção do ciclo de transmissão. Professor, cadê o erro? Não estou vendo o erro aqui. Então, né? Eu não prestei atenção no anterior, mas aqui eles fizeram exatamente a mesma coisa. O Aedes aegypti não é o agente etiológico da dengue, da chikungunya e da zika. Só lembrando, agente etiológico é aquilo que causa de fato a doença. No caso da dengue vai ser o vírus da dengue. No caso da chikungunya, vírus da chikungunya. E no caso da zika, o vírus da zika. Esses são os agentes etiológicos. O Aedes aegypti é apenas o vetor. Aqui é que estava o erro. Letra D. A presença do Aedes aegypti em área urbana representa um risco para diferentes arboviroses, o que justifica ações integradas de vigilância entomológica e controle vetorial. Perfeito, aqui é isso aí mesmo. De fato, errado só tem a letra C. Questão número 22, uma questão bem pequenininha. Vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao protozoário causador da malária. Essa aqui deve ter muita gente que errou por ter confundido, né? Vamos lá. O protozoário que causa a malária é o Plasmodium. Então a letra A é o nosso gabarito. Mas o gênero Anopheles é o do mosquito. Vetor da malária. Sim, exatamente. E, bem, aqui as outras são: biofalária é do caramujo que transmite a ixtossomose, e o trypanosoma é o gênero do Trypanosoma cruzi, né, que causa a doença de Chagas.
Próxima questão, questão número 23, agora uma questão mais longa. Raiva, extossomose, doença de Chagas, febre maculosa, malária possuem ciclos distintos de transmissão, exigindo correta identificação entre agente etiológico, reservatório, vetor e hospedeiro. De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Na doença de Chagas, o triatomínio é o agente etiológico, pois transmite o triponossoma cruzi durante o reparto sanguíneo. É errado, né? Erradíssimo. Por quê? Primeiro, o triatomínio, que é o barbeiro, não é o agente etiológico. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que sai nas fezes do animal quando ele está lá sugando lá o seu sangue, né? Ele caga e aí você, quando coça, joga as fezes em cima da feridinha e por ali o protozoário lhe infecta, né? Infecta o hospedeiro. B. Lembrando que ele aqui é correto, né? B. Na extossomose Manzoni, o caramujo do gênero Biofalaria atua como hospedeiro intermediário no ciclo do Scytosoma Manzoni. Isso aí, perfeitamente. O hospedeiro final no ciclo do Scytosoma Manzoni é o humano. Então, como é que acontece? Aliás, só para deixar claro, o hospedeiro final é sempre onde há a reprodução sexuada. Viu? Tenham isso em mente. Então vamos lá, né? O humano tá ali com o esquistossoma já na fase adulta e na fase sexuada. Se reproduz, né? No intestino, ele coloca os ovos lá ali. O humano vai lá, caga próximo ao rio ou dentro do rio, sai as larvas. Saem as larvas, infectam o caramujo, que é do gênero Biofalaria. Ali dentro, ela se reproduz de forma assexuada, saem do caramujo e infectam novamente o humano, onde haverá a reprodução sexuada. Beleza? Que é o hospedeiro final. Então, por enquanto, aqui é o nosso gabarito, mas vamos ver o restante. Na febre maculosa, a capivara é o vetor biológico da Eita, que nome difícil. Rickettsia rickettsi, pois mantém carrapatos infectados no ambiente. Não, por que não, professor? Porque o carrapato é o vetor, não a capivara. A capivara é no máximo um reservatório. D. Na malária, o mosquito Anopheles é o reservatório, pois abriga o parasita e transmite a doença pela picada. Não. O mosquito é apenas o vetor, ele não é reservatório. Então, de fato, aqui nós temos apenas a letra B como sendo o nosso gabarito. Questão número 24. A extossomose Manzoni possui ciclo de transmissão relacionado à água doce contaminada e a presença de caramujos sucessíveis. Analisa as afirmativas a seguir. E aqui já está tudo marcado, né? Fica fácil, né? Mas vamos lá. O ser humano atua como hospedeiro definitivo, pois abriga a fase adulta do Scytosoma Manzoni e elimina os ovos dos parasitas nas fezes. Exato, só para lembrar, né? É definitivo porque é o adulto na forma sexuada. Onde vai ver a reprodução sexuada. 2. O caramujo do gênero Biofalaria atua como hospedeiro intermediário, permitindo o desenvolvimento de formas larvárias do parasito. Sim, novamente aqui existe uma reprodução assexuada, em que há a multiplicação dessas larvas, né, que vão depois infectar o humano. 3. A transmissão ao ser humano ocorre pela penetração ativa de cercárias na pele, geralmente durante o contato com a água contaminada. Isso mesmo, viu? Aqui o que acontece? As cercárias, quando saem do caramujo, elas não precisam que você ingira. Elas vão até encontrar a pele. Quando chegam à pele, elas vão perfurar. Elas conseguem, né, entrar pela pele dentro do organismo. E 4, que é a nossa errada, a forma infectante para o ser humano é o miracídio, liberado pelo caramujo em coleções hídricas contaminadas.
Eu até marquei aqui, né? Então, não, né? Quando sai do humano, né? Bom, deixa eu aqui abrir novamente uma tela em branco, né? Rapidinho, gente, rapidinho. Vamos lá, nós vamos ter novamente aqui o nosso humano. Vejam aqui meu humano, bonitinho. Aqui, olha aqui o humano. Nele nós temos então a forma final, né? Ele é o hospedeiro final. Hospedeiro final e a reprodução sexuada, beleza? Então o humano vai e caga. Vou fazer aqui um tolete. Vixe, que negócio, né? Beleza. Aqui a gente vai ter dezenas de milhares de ovinhos. Beleza? Esses ovinhos, esse cocô foi depositado ou próximo ou direto na água. Na água, no rio, né? Coisa assim. Beleza. Daqui saem os miracídios. Miracídios que infectam o caramujo. Será que eu consigo desenhar o caramujo? Aqui, nós temos aqui nosso caramujo. O caramujo de água doce, na verdade, ele não é bem assim, né? Ele não tem essa aqui tá mais para uma lesma e tal. Mas vamos dizer que seja assim, né? Nós temos aqui o caramujo, que é infectado. Aqui dentro existe, então, uma reprodução assexuada. Reprodução, vou botar aqui, reprodução assexuada, né? Daqui vai então sair finalmente as cercárias. Aqui as cercárias. E essa sim é a forma larval infectante que vai infectar o humano e virar o adulto para ter novamente a reprodução sexuada e iniciar o ciclo. Gostaram do meu esqueminha aqui? Bonito, né? Então, não é o miracídio que infecta o humano, são as cercárias. O miracídio infecta o caramujo. Então nós só tivemos aqui a 1, 2 e 3 como 1, 2, 3 como afirmativas corretas. Ele quer a correta. Aqui nós só tivemos na letra B essa opção. Questão número 25. Sobre a doença de Chagas, assinale a alternativa correta. O Trypanosoma cruzi é transmitido principalmente pela saliva do barbeiro durante a picada. Não, como eu já marquei aqui, o Trypanosoma cruzi ele está nas fezes do triatomídeo, né, do barbeiro. E ali é preciso que o humano coce, lance as fezes sobre a picada para que o protozoário adentre dentro do sistema do humano. B. A transmissão oral ocorre exclusivamente pela ingestão de água contaminada nos ovos. Aqui nós temos a palavra mágica. Exclusivamente. Pode ser pela ingestão de água? Pode. Mas é principalmente pela ingestão de alimentos. Aliás, na Amazônia, até onde eu saiba, né, o último relato que eu vi, a principal forma de infecção hoje em dia é justamente pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente o açaí. C. O barbeiro é o agente causador. Olha aqui a safadeza. Isso aqui foi uma safadezinha, viu? Agente causador da doença, pois abriga o parasita no seu tubo digestivo. Não, o agente causador, que é a mesma coisa que agente etiológico. Lógico. É o Trypanosoma cruzi, né? O protozoário, não o barbeiro. Por isso que está errado. Ele até está lá no tubo digestivo, né? Mas ele não é o barbeiro que é o agente causador, não é o agente etiológico, é o Trypanosoma cruzi. E D, o triatomínio, que é como se chamam esses vários insetos que a gente chama de barbeiro, atua como vetor e pode eliminar o Trypanosoma cruzi nas fezes após o reparto sanguíneo. Isso aqui está certo. Certinho, isso aqui, de fato, foi o nosso gabarito da questão número 25. Questão número 26. A vigilância da raiva exige atenção aos mamíferos transmissores, às formas de exposição e às medidas de prevenção. De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa incorreta.
A raiva pode ser transmitida pela saliva de mamíferos infectados, principalmente por mordedura, arranhadura, lamedura e mucosas ou pele lesionada. Perfeito, não tem nem o que se questionar aqui. B. Cães e gatos suspeitos de raiva, quando possível de observação, devem ser acompanhados por período definido, a fim de avaliar sinais compatíveis com a doença. Sim, a vigilância tem um períodozinho que aí quem diz é o Ministério da Saúde, mas são alguns dias, né? No máximo uma semana ou duas, para ver se ele apresenta algum sintoma ou não. C. Morcegos possuem relevância epidemiológica na raiva e o contato direto com esses animais pode representar a situação de risco, mesmo sem mordedura evidente. Sim, de fato, qualquer contato direto com a pele com morcegos causa um risco à saúde humana. Então, não pegue morcegos por aí caso você vejam eles, viu? E D. A vacinação de cães e gatos é medida de controle de raiva, especialmente para reduzir a circulação do vírus em ciclo silvestre. Aqui eu já até marquei aqui. Não é no ciclo silvestre, não existe controle sobre o ciclo silvestre. É no ciclo urbano. Aqui é que está o erro. Questão número 27. A febre maculosa é uma zoonose de importância para a vigilância e saúde, relacionada à exposição humana em áreas de risco. De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa correta. A capivara é o principal vetor da doença. Aqui já está errado. A capivara é o vetor. Capivara não é vetor. A capivara é, no máximo, reservatório da doença, pois transmite diretamente a roxícia ao humano. Já expliquei, né? B. A transmissão ocorre principalmente pela picada do Aedes aegypti. Não, a febre maculosa não é transmitida pelo Aedes aegypti. Pelo menos até então. Especialmente em áreas urbanas com circulação viral. C. A febre maculosa, sim, quem transmite é o carrapato, viu, que está lá na capivara. A febre maculosa é causada por protozoário do gênero Plasmodium, transmitido por carrapatos infectados. É transmitido por carrapatos? Sim. É do gênero Plasmodium? Não. O que causa Plasmodium é responsável pela transmissão da malária. Pela transmissão não. Pela doença em si, né? Ele é o agente etiológico da malária. E outra coisa é que não é protozoário, viu? A febre maculosa é causada pela bactéria. Uma bactéria, cadê o nome dela aqui? A Rickettsia, não sei o que, aqui. A bactéria do gênero Rickettsia, viu? Não é um protozoário. É uma Rickettsia, é outra coisa. E D. O carrapato atua como vetor da doença, podendo transmitir bactérias do gênero Rickettsia, exato, ao ser humano. Exato, é isso aí, viu? Então, só para ter aqui o panorama geral, nós vamos ter então uma bactéria, viu? Bactéria que é do gênero Rickettsia, Rickettsia, então tem aqui também, viu? Isso aqui é o gênero, viu? O gênero Rickettsia, e ela é depois transmitida pelo vetor, que é o carrapato. O vetor é o carrapato. E a bactéria pode estar alojada na capivara, que nesse caso vai ser um reservatório. Capivara é o quê? Reservatório. Questão número 28, mais uma questão que eu errei. Vamos lá, como eu disse, o professor nem sempre acerta, né? No controle e na prevenção de acidentes por animais peçonhentos, é essencial reconhecer animal envolvido e evitar medidas populares inadequadas. Assinale a alternativa a seguir, as alternativas afirmativas, né? Vamos lá. Os acidentes ofídicos, a minha irmã errou essa porque não sabia o que era ofídico. Acidentes ofídicos são acidentes com serpentes, viu? Serpentes, vulgarmente conhecido como cobras. A identificação do gênero animal pode orientar a escolha do soro específico quando indicado. Na verdade, tem que saber qual é a cobra, viu? O soro antiofídico não é
genérico, não serve para qualquer cobra. O soro antiofídico são para gêneros específicos, em alguns casos para espécies específicas. 2. Os acidentes por escorpiões, a inoculação da peçonha ocorre pelo aguilhão e crianças constituem grupo de maior risco para manifestações graves. Verdade. O aguilhão, para quem não sabe, é o ferrãozinho do escorpião, viu? De fato, as crianças são um grupo de maior risco, né? Idosos também é um grupo de risco e pessoas cardiopatas também são de riscos, mas as crianças é o grupo mais suscetível à peçonha. Inclusive, não faz muito tempo que houve o registro de um óbito que foi noticiado na televisão de uma criança que foi picada por um escorpião e fizeram atendimento tardio, né? Não sei porquê, mas onde ela foi atendida, o pessoal não quis fazer a administração do soro assim que ela chegou lá. Não sei o que foi que houve. E a criança, infelizmente, veio a óbito. 3. Em acidentes por lonômia. Agora eu sei porquê. Lonômia. O acidente decorre do contato das cerdas da lagarta, podendo causar alterações na coagulação e manifestações hemorrágicas. Eu achei que isso aqui estava errado na hora. Por quê? Porque eu não reconheci o nome lonômia. De fato, né? Como isso é muita coisa pra gente aprender. E aqui e acolá a gente se passa. E quando a gente não tem certeza de uma coisa, a gente tende a achar que tá errado. Lonômia são aquelas lagartinhas de fogo que são comuns acho que no Brasil todo, né? Aqui na minha região, no sul, em todo lugar tem dessa lagarta de fogo. Ela tem aquelas sardinhas, né? Em cima das costas. E aquilo ali é altamente perigoso, né? Ela dá uma queimadura química muito forte. E aqui, como tá dizendo, né? Pode causar alterações na coagulação. Ou seja, a pessoa pode até começar a sangrar pelos olhos, dependendo do nível do acidente. E manifestações hemorrágicas. É isso aí, né? Na hora eu não me liguei, as 3 estão corretas, que era a letra A. Questão número 29. 29. Nos termos da Lei Federal 11.350 de 2006, o ACE possui atribuições definidas no âmbito da vigilância em saúde. Essa prova aqui, curiosamente, caiu muita questão relativa às atribuições do ACE. Deve ter caído umas 3 ou 4. De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa correta sobre o ACE. Vamos lá. A. Tem como atribuição o exercício da atividade de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde. Claro, claríssimo, é exatamente isso. A gente vem discutindo isso em todas as aulas que a gente teve aqui sobre ACE. A gente sempre fala disso, né? B. Tem como atribuição a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco de vulnerabilidade social das famílias. Não. Isso aqui é a atribuição do ACS, meu caso. C. Tem como atribuição exercícios de atividades assistenciais de atenção primária. Também não. Não. Negativo. Isso aqui nem o ACE nem o ACS, viu? D. Tem como atribuição primária o cadastramento individual do familiar para fins de acompanhamento sociocultural da comunidade. Não. Também, novamente, nem o ACE, nem o ACS tem essa atribuição. Questão número 30. Nos termos da Lei Federal, novamente, 11.350 de 2006, sobre o ACE, assinar a alternativa correta. Deverão ser contratados preferencialmente mediante processo seletivo público por prazo determinado. Não, né? É muito curioso esse tipo de questão cair em uma seleção municipal, né? Não, como eu disse, o ACE e o ACS ele deve ser com prioridade ser contratado. Contratado por meio de um concurso público, né? Ele deve passar por um concurso público. Ele deve ser um servidor efetivo. Quando é que não acontece? Em casos específicos, como casos de calamidade, enfim. A maioria dos professores dá um jeitinho de burlar essa lei e tal. Mas enfim, né? Tá na lei e é isso aí. B. Poderão acumular 2 cargos em empregos públicos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Essa aqui é uma coisa que na hora eu me passei, viu? Realmente eu me passei lá. E
Depois foi que, depois foi que eu me liguei que realmente existe uma nova resolução que permite, de fato, que o ACE e o ACS, os dois, possam acumular um segundo cargo, contanto que haja compatibilidade dos horários, né? Como ele está aqui dizendo, eu me confundi aqui na hora, na verdade eu até tô assim meio na dúvida ainda se realmente é isso, né? Ele tá falando de empregos públicos privativos. Ah, não, é isso mesmo. Na área da saúde. Só que assim, existe outra permissão. Você pode acumular um outro cargo como professor, viu? Ou outro cargo técnico, contanto que exista compatibilidade dos horários. O que não inviabiliza, né? O que não deixa errado essa questão. Realmente eu me passei nessa daqui. E essa aqui foi no chute, né? Porque eu achei as outras muito erradas. Vamos lá. O agente de combate às anemias tem como atribuição o exercício da atividade de atenção primária. Sim. A prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvida sob a supervisão do Ministério da Saúde. Então, aqui é que está o erro, né? Na hora nem me liga nisso. A supervisão não é sobre o Ministério da Saúde, é sobre da Secretaria Municipal de Saúde. É ela que faz a supervisão, né? Que é a sua chefia imediata. Aí eu me passei nessa daqui. D. Frequentarão cursos de aperfeiçoamento a cada 2 anos, sendo facultativa a participação quando já houver conclusão do curso técnico ou curso introdutório da formação inicial. Não, esse curso não é facultativo, viu? Ele é obrigatório, você tem que fazer ou você corre o risco de ser demitido. E é isso aí, gente. A gente aqui terminou a 30ª questão das questões que não foram anuladas, né? E aí, professor, vai terminar por aí? Não. Vamos lá. Da questão 31 até a questão 35, agora eu vou dar o gabarito por minha conta, viu? Sinceramente, essas últimas 5 questões foram questões bem simples, então eu acho que não tem nem muito o que se remoer a respeito disso, viu? Apenas que isso aqui prejudicou bastante quem estudou de verdade, porque essas questões são fáceis para quem estuda, né? Para quem não estuda, aí é outra história. Questão 31. A Lei Federal número, novamente, 11.350/2006, estabelece requisitos para o exercício da atividade do ACE. De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa correta. Residir na área da comunidade em que atua desde a data de publicação do edital. Não. Por que não, professor? Isso aqui é uma requisição para o ACS. B. Ter concluído com o aproveitamento do curso de formação técnica de vigilância em saúde. Não. Também não. O curso de formação técnica de vigilância em saúde, isso aqui na verdade ele não é oferecido diretamente pelo SUS para a gente, né? Se você quiser fazer, você tem que fazer por fora. C. Haver concluído com aproveitamento do curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas. Isso aqui sim, perfeito. É isso aqui por enquanto. Possuir ensino superior em área de saúde quando atuar em vigilância epidemiológica, não tem esse requisito. Então, por enquanto, o gabarito é a letra C. Mas deixa eu fazer aqui só um comentário sobre isso aqui. Essa questão aqui de precisar de ensino superior. Olha, tanto o ACE quanto o ACS tem tido um incremento salarial bom nos últimos anos, né? Não é que, meu Deus, estou rico, não. Tenho um salário de doutor? Não, certamente que não. Mas melhorou bastante e a previsão é que melhore um pouco mais para o futuro, viu? Eu acredito que não vai tardar chegar um momento em que as nossas profissões deixem de ser de ensino médio e passem a ser profissões com requisito de ensino superior. Eu acredito, viu? Mas, vamos lá. Questão número 32. No âmbito do SUS, alguns princípios orientam a organização da atenção à saúde e o acesso à população às ações de serviço. De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa correta. Integralidade, equidade, universalidade. É essa aqui, né? São princípios básicos do SUS. B. Promoção, prevenção e cura. Cura não é princípio, viu? Não é a consequência dos princípios, né? Mas não é um dos princípios. Universalidade, cura e complexidade. Como eu disse, cura e complexidade não são princípios.
ou não? Integralidade, complexidade e equidade. Complexidade, novamente, não é princípio. Só sobrou, de fato, a letra A como sendo gabarito da questão 32. Questão número 33. Assinala a alternativa correta de acordo com a diretriz de descentralização no SUS. A. A municipalização expressa a descentralização das ações e serviços de saúde, aproximando a eleição da realidade local. Por enquanto é isso aí, viu? Perfeito. Mas vamos ver as demais. B. A descentralização transfere a direção única de saúde aos conselhos de saúde responsáveis pela execução do serviço. Não. Negativo. Primeiro, os conselhos de saúde eles não executam nada, viu? Segundo, os conselhos de saúde eles participam da direção, sim, mas eles não fazem a direção integralmente. Isso aí é da administração, né? Então, não. C. A direção única ocorre apenas no âmbito federal, cabendo aos municípios função complementar da rede privada. Isso aqui está errado em vários níveis, né? A direção única ocorre em todos os níveis, né? Federal, estadual e municipal. E a rede privada, ela tem o caráter complementar ao SUS. D. A regionalização substitui a descentralização, concentrando nos estados a execução direta das ações básicas. Errado aqui novamente em vários níveis. A regionalização substitui a descentralização não, porque são coisas diferentes. Concentrando os estados a execução direta das ações, não. Isso aqui, a descentralização serve justamente para espalhar entre os entes da federação, né? Então vai ser do município, estado e governo federal. Então, de fato, aqui nosso gabarito é a letra A. Questão número 34 e penúltima dessa aula. No SUS, a participação da comunidade ocorre principalmente por meio de instâncias colegiadas de controle social. Show, tem que ser, né? É enunciado. De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa correta. A CIB é composta por representantes do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios. B. As conferências de saúde substituem os conselhos de saúde na fiscalização permanente da gestão. Isso aqui claramente errado. C. Os conselhos de saúde atuam na formulação de estratégias e no controle de execução de políticas de saúde. Isso aqui parece certo. A CIT delibera exclusivamente, palavrinha mágica, sobre políticas municipais sendo formadas apenas por gestores locais. Não. Errado. Olha, essa questão aqui, se não tivesse sido anulada pela banca logo de cara, eu recomendaria a anulação. Por quê, professor? Porque ela utilizou aqui uma coisa que é erradíssimo, que é o uso de siglas sem explicar de cara o que significa siglas. Ela deveria ter colocado um texto ou colocado aqui na afirmação dizendo o que significa de cara o que é essa CIB. O que é essa CIB? Sinceramente, de cara eu não lembro. Não é um órgão que eu trabalho todo dia. E essa CIT aqui? Também não sei. Eu sei que a C, como ela tá certinha, é o nosso gabarito. As outras, essa questão, a Conferência de Saúde substitui o Conselho de Saúde? Não. Não, são coisas complementares, né? Mas a CIB e a CIT eu não sei de cabeça. Eu teria que pesquisar para ver qual é o correto. Então, em uma prova, qualquer prova, tá lá apresentando siglas, não sabe, você pode entrar com recurso, essa questão é para ser anulada. Ah, mas professor, aqui não diz aqui SUS, porque algumas bancas gostam de argumentar, não, mas o SUS já é uma sigla de conhecimento popular. Pode até ser, mas o correto seria colocar aqui, Sistema Único de Saúde, viu? Nesse caso aqui, como disse, a questão era C, mas ela merecia ser realmente anulada. Como de fato foi, mas não pelos motivos corretos. Questão número 35 e última da nossa aula. Cadê? Questão número 35. Assinala a alternativa correta de acordo com a complementaridade do setor privado no SUS. A. O serviço privado contratado atua fora da lógica regionalizada e hierarquizada do SUS. Não. Tem que estar dentro, né? Tem que estar dentro dos parâmetros do SUS. A contratação privada substitui a responsabilidade do poder público pela organização da rede de saúde. Não. Mesmo sendo um agente privado que faça o serviço do SUS,
é responsabilidade do SUS. C. A participação privada no... Peraí. Peraí, mamãe. Lembrei aqui de um caso rapidinho. Aqui na minha cidade, o transporte que faz o atendimento fora do município, né, é feito por uma empresa privada. E aí, tempos atrás, os pacientes meus me relataram que eles tiveram um atrito com o motorista e o motorista virou para eles e disse que ele não devia satisfação ao prefeito nem à prefeitura porque ele trabalhava para uma empresa privada. Mais errado não podia estar. Quando a empresa privada trabalha, fornece serviços para o setor público, ela deve sim respeito e deve satisfação ao órgão público, independente do que ela esteja fazendo, principalmente no âmbito do SUS. C. A participação privada no SUS ocorre de forma complementar, quando houver insuficiência no setor público. Perfeito, é isso aí. O que é que isso quer dizer, professor? O setor privado deve ser utilizado só e somente quando o setor público não tiver capacidade de fornecê-lo. Ocorre, por exemplo, aqui na minha cidade não tem um laboratório público para fazer os exames clínicos. Então é feito pelos órgãos privados, né? E se tivesse outras demandas, aqui e acolá acontece outras demandas nesse setor. Como eu disse, a questão dos carros aqui também. D. As entidades com fins lucrativos têm preferência sobre as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Primeiro, entidades com fins lucrativos têm preferência sobre entidades filantrópicas e sem fins lucrativos? Não, porque simplesmente não existe previsão legal para isso. Só por isso, viu? Então, de fato, aqui, a única correta é a letra C, que é o nosso gabarito da questão 35. Pois é, gente, por hoje foi isso. Essa foi a prova para o cargo de agente de combate às anemias aplicado pela própria prefeitura na cidade de Delmiro Gouveia. Foi uma prova, no meu entender, simples, foi bem feita. Teve esse deslize, esse amadorismo que foi eliminar logo 5 questões de cara, mas, no geral, para a aplicação de um próprio município até que foi ok. Teve pouquíssima gente que fez essa prova, foram apenas 2 colégios. No meu entender, isso é muito pouco. Enfim, e como eu disse da outra vez, é sempre bom você estar mantendo a leitura em dias para quando você chegar numa prova, você não ficar vacilando em besteiras, né? E manter o cérebro sempre afiado. E hoje eu vou fazer uma indicação do livro que eu achei muito bom, que é esse aqui, ó. O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. É um livro muito bom, muito interessante. O José Saramago, ele é muito famoso, e principalmente por causa desse livro aqui, viu? É a obra máxima dele. É o único livro que eu tenho dele também, pelo menos até então. E é um livro que eu estou indicando hoje para vocês. Gente, muito obrigado. Vou pedir também que quem chegou até o final aqui, deixe o seu like. Os links que eu tiver disponível, vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, até uma próxima, gente. Tchau.